Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre propriedades da potência. Então, acompanhe aqui comigo. Você já se perguntou por que nós estudamos propriedades matemáticas? Tenho certeza que sim, pessoal. Propriedades matemáticas são regras que nos ajudam a deixar os cálculos mais ágeis, nos ajudam a calcular mais rapidamente. Então, elas estão aí para nos ajudar, por isso que a gente estuda as propriedades matemáticas. E hoje nós vamos falar sobre as propriedades da potência. Então, conceito de potência. A potenciação corresponde à multiplicação de fatores iguais, que pode ser escrita de forma simplificada, utilizando uma base e um expoente. A base é o fator que se repete e o expoente é o número de repetições. Então, acompanhe aqui comigo, pessoal. A elevado na n. A é o fator que está se repetindo, então ele é a minha base. E n, o expoente, é quantas vezes esse meu fator está se repetindo. Então, olha só. A vezes A vezes A vezes A. Quantas vezes está se repetindo? Nesse caso, n vezes. São n fatores iguais que apareceram aqui. Um exemplo com números, pessoal. Então, olha só. A minha base é o número 3. Quantas vezes esses fatores estão se repetindo? Nesse caso, apenas 2 vezes. Então, a minha base é o fator que está se repetindo. Nesse caso, o número 3 que está se repetindo. O expoente é quantas vezes houve a repetição. Quantas vezes houve a repetição? 2 vezes. E o resultado, 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. O resultado a gente chama de potência. Então, nós temos a base, o expoente e a potência. A base é o fator que está se repetindo, o expoente é quantas vezes se repetiu e a potência é o resultado. Temos multiplicação de mesma base. Quando temos multiplicação de mesma base, podemos repetir a base e somar os expoentes. Então, nesse caso, A elevado na n, que multiplica A elevado na m, a minha base é o A. Se eu tenho a mesma base, repete a base e soma os expoentes. Na divisão de potências de mesma base, A elevado na n que divide A elevado na m. Escrito em forma de fração, desta maneira. A minha base é o A. Se está dividindo, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, fica A elevado na n menos m. Na multiplicação, soma. Na divisão, diminui os expoentes. Exemplos. 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo. 7 ao quadrado é o meu 7, multiplicando 2 vezes. 7 ao cubo, então, vezes o meu 7, multiplicado por ele mesmo, 3 vezes. Quantas vezes apareceu o número 7? 2 vezes aqui, 3 vezes aqui. Então, eu posso reescrevê-lo como uma potência, onde a minha base é o 7, que é o fator que está se repetindo, e o meu expoente é quantas vezes ele se repetiu. Quantas vezes se repetiu? 5 vezes. Divisão. 7 elevado na quinta potência, que divide 7 ao cubo. No numerador, quantas vezes o meu fator 7 vai se repetir? 5. No denominador, quantas vezes o meu fator 7 vai se repetir? 3. Podemos fazer o cancelamento aqui. 3, 7, cancelou 3, 7, né? Porque está dividindo 7 por 7, 1, 7 por 7, 1, 7 por 7, 1. Sobrou apenas no numerador o número 7, o fator 7, 2 vezes. Então, posso escrever como 7 ao quadrado, ok? Então, na multiplicação, soma os expoentes, na divisão, diminui. Observe a resolução da seguinte expressão. 2 elevado na 6, que multiplica 3 elevado na 6, que divide por 3 ao cubo, vezes 3 na menos 2. A resolução, repetir 2 elevado na 6, aqui tem uma divisão de mesma base. Ah, então eu já sei, professora, repete a base e diminui os expoentes. Foi isso que foi feito? Não foi isso que foi feito, então tem um erro aqui. Já identificamos. Se tem um erro já no início, significa que provavelmente todo o restante está errado. Então vamos acompanhar qual seria a resolução correta. Identificamos um erro aqui. Vamos fazer corretamente, é que ele dividiu os expoentes. Não devemos dividir, devemos diminuir os expoentes. Então, repetir 2 elevado na 6, repetir a base,
base 3, 6 menos 3, 3, repetir 3 elevado na menos 2. Novamente, tenho a mesma base aqui, só que agora está multiplicando. Então, repete a base e soma os expoentes. Olha o que ele tinha feito aqui, pessoal. Repetiu a base e está multiplicando os expoentes. Então, já estaria mais um erro aqui. Nós sabemos que repetimos a base e somamos os expoentes. Então, 3 mais menos 2. 3 mais menos 2, 3 elevado na 1. Então, resolução 2 elevado na 6 vezes 3 elevado na 1. Nesse vídeo, nós falamos sobre as propriedades da potência. Espero que vocês tenham gostado e até breve!